E David Braz, já está mais tranquilo, semana passada estava louco na vida, com justa razão, a gente veio aqui. Como é que você passou o seu dia de hoje enquanto o pessoal estava comendo pedra lá na Vila Belmiro? É tenso, né? Difícil ficar de fora de uma partida, confronto direto, né, contra o Internacional. Né, um jogo difícil, o Internacional vem muito bem com a Gel agora, né? E saiu na frente, foi muito tenso acompanhar de fora, né? Ainda mais o Internacional saiu na frente, mas a equipe mostrou a força do elenco, né? E não se abateu com o gol e conseguiu a virada. Você viu que na Inglaterra o Gabriel Paulista, brasileiro, foi expulso de campo numa jogada com o brasileiro Diego Costa. E aí o Tribunal de Penas, o Tribunal sem frescura de STJD, de interesse político e tal, ele simplesmente olhou o lance e viu que a culpa foi toda do Diego Costa, que o Gabriel não fez nada. A expulsão do Gabriel Paulista foi cancelada e o Diego Costa pegou 3 jogos. Não dá um pontinho de inveja isso, não? Pouquinho não, muita, né? Eu esperava muito, depois que aconteceu isso com o Gabriel Paulista, eu esperava que pudesse acontecer comigo, né? O presidente Modesto Ramos esteve no Rio de Janeiro para poder anular esse cartão que, né, na minha opinião, foi justamente que eu levei, né? Ainda vai ter o julgamento, eu vou ter que ir lá e mostrar o que as imagens já mostram, né? O que o Flávio Guerra colocou na súmula não existiu, né? Eu já falei isso na semana passada, não houve ofensa contra ele, né? Mas vamos lá no STJD, o dia do julgamento, que foi marcado, que vai ser marcado, para a gente poder não ser prejudicado depois, porque já fui prejudicado de ter ficado fora dessa partida. O Godoy, o Flávio Guerra teve alguma punição com esse circo aí que ele armou? Teve. Foi escalado para apitar o jogo do Náutico ontem. Série B. Série B. Então ele foi rebaixado para a Série B. Quer dizer, os times da Série B merecem um árbitro, né, como ele. É uma falta de respeito com os clubes da Série B, não é? Mas aquele relatório ele não fez por vontade própria. Quem conhece o Flávio Guerra sabe que ele não fez aquele relatório por vontade própria. Ele não seria exposto ao ridículo fazendo por vontade própria. Então o prêmio pelo relatório que ele fez, pelas ordens que ele recebeu, foi escalado no jogo do Náutico, um jogo importante da Série B. E o Rogério Pablo Zanardo continuou como assistente número 1 na Série A e foi trabalhar no jogo do Grêmio contra o Avaí. Uma troca de gentilezas de federação, né? Porque um jogo que interessava aos paulistas com arbitragem paulista e um jogo hoje que interessava aos gaúchos com arbitragem gaúcha. Ah, que legal. Continuamos com o Sérgio Correia no comando. Eu vou falar agora pra você, cara. Ele está cumprindo o script perfeitamente. É só ver a classificação dos times catarinenses. Se você pegar o resumo de quantos jogos o Klaus apitou do Joinville, agora eu não sei porque que um cara como o Klaus se submete a isso, se sujeita a isso, né? Meu caro David Braz, antes da gente mostrar o jogo do Santos de hoje, você não viu absolutamente nada no lance do pênalti que você cometeu e, portanto, você foi expulso. Como é que você ficou sabendo o que aconteceu? Conta pra gente. Então, como a gente estava falando aqui, né, no momento do pênalti, né, o Flávio Guerra, o árbitro, ele faz o sinal pro Wagner Love para ele levantar, né? Faz o sinal assim que não foi nada e manda o Love levantar. Mas aí alguém avisou, todo mundo sabe que foi o assistente número 1 avisou ele que foi pênalti. E aí ele aponta para a marca do pênalti e ali deixou todo mundo confuso, né? Porque ele fala pro Wagner Love não levantar, né, quer dizer, levanta e depois ele marca o pênalti. E aí todo mundo foi lá, eu, Vitor Ferraz, Renato, Mas Ricardo Oliveira. Você achou que podia ser o quê? Qual era a tua dúvida? Não, eu vi que depois... Era empurrão ou era... Então, eu não sabia o que aconteceu, porque foi muito rápido o lance, né? Depois eu vi pelas imagens que foi um pontapé do Zeca no Wagner Love, um baita... Não, mas até isso você não está sabendo. Você não está sabendo. Mas você vai falar com...
Aí pode ver ali que eu tô falando do lado dele ali. O que foi? O que foi? Tô perguntando, ó, com a mão aqui, desculando. O que foi? Você quer entender? Você foi, irmão? Eu coloco foi mão na bola e olho e vou lá no bandeira. Eu falo assim, o que aconteceu? Foi mão na bola, foi empurrão, o que você tá marcando? E eu achei que foi o Gustavo Henrique que fez. Sim. Eu achei que o Gustavo Henrique tava na jogada. O que você falou? Você foi falar com o Gustavo Henrique? Era o Henrique? Zeca. Não, o que você falou com o Gustavo? Flávio Guerra, eu tô conversando com o Renato Augusto, de outra situação. De repente, tô levando um vermelho ali sem saber o que aconteceu. E aí eu fui perguntar, o que aconteceu? Ele falou assim, você fez o pênalti. Olha lá, nessa hora ele falou, você fez o pênalti. Eu falei, não fui eu. Aí todo mundo tá explicando pra ele, foi você. Aí ele começa a perguntar, quem foi? Ele perguntava? O juiz perguntava pra você? Aí ele perguntou, quem foi? Aí eu falei assim, como é que você marca o pênalti sem saber quem foi? Daí, e aí? Aquela coisa toda, eu olhei pro Gustavo Henrique. Falei, você não vai falar que foi você que fez o pênalti? E o Gustavo falou o quê? Você estava falando que fui eu que fiz o pênalti. E o Gustavo falou o quê? E o Gustavo? Não, eu não falei pro Gustavo, só olhei pra ele assim, né, com a cara dizendo, pô, você não vai falar que foi o pênalti? E ele olhando pra mim, esperando o que foi dele. Então... Enfim, aí eu tentando convencer o Flávio, dizendo que não fui eu que fiz o pênalti e tudo, o Bandeira também, vocês vão ver. Eu fui, né, tem até uma imagem dessa aí, outra emissora tem essa imagem. Que eu fui no Bandeira e falei assim, que eu tava longe da jogada, tava fora do lance da jogada. Tá de parabéns pelo erro que vocês estão cometendo, eu até falei. E vocês vão ver na imagem. Eu falo assim pro auxiliar. E saio, né? E saio. Quando chego no vestiário, converso com a minha família para deixar tranquilo, né? Que eles viram que eu tava nervoso, com certeza. Aí eles viram, fui conversar com a minha família e perguntei pra eles, quem foi que fez o pênalti, velho? Porque até agora eu não sei quem foi, porque estão achando que fui eu que fiz o pênalti. Já pensou o cara expulso porque fez o pênalti, perguntando quem fez o pênalti? A minha família falou, foi o Zeca. E aí, Cara, eu falei, que isso, foi o Zeca, eu tô achando que foi o Gustavo, velho. Eu quase xingo o Gustavo. E aí? Ele tá na confusão. E quando o Zeca chegou? Aí todo mundo revoltado, chegou no vestiário revoltado, né? E o Zeca? E, nossa, quieto. Zeca quieto. Agora eu tô dando risada, gente, eu sou frio. Mas o que você falou pro Zeca? Mas eu fiquei bastante nervoso, cara. O que você falou pro Zeca? Agora tá engraçado, mas eu até falei, vou fazer um livro, cara. Porque não é a primeira vez que acontece, né? Na final do Campeonato Paulista esse ano, o Paulo Ricardo fez o pênalti no Leandro Pereira, que era o atacante do Palmeiras, que saiu já. E o Vinícius, era o árbitro, me expulsou, achando que fui eu que fiz o pênalti. Eu falei, pô, essas coisas só acontecem comigo, cara. Não, mas o que você falou pro Zeca? Você uma hora você encontrou com ele. Não, eu falei que não era culpa dele, né? A primeira coisa que eu falei não era culpa dele, que a responsabilidade do juiz de saber quem foi que fez o pênalti era dele. Se ele tá marcando um pênalti, ele tem que saber quem fez o pênalti. Tá. Então, deixa pra lá. E eu acabei pagando, né, sendo justiçado, então fiquei fora da partida de hoje, né, meu jogo 99 seria hoje, para eu fazer o 100º, né, no Pacaembu, né, quinta-feira, contra o Figueirense. Infelizmente vai ser adiado se Deus quiser, vai ser adiado contra o Fluminense na Vila Belmiro. E você não falou nada pro Zeca? Não, eu falei não, porque como eu falei, a responsabilidade é do árbitro que tá lá no campo, ele é pago pra apitar. E o Zeca tá vendo a mesma responsabilidade que a gente tem de não errar dentro de campo, o árbitro também tem a sua responsabilidade de não errar dentro de campo. Pra você. Pedir desculpa, com certeza, né? Eu falei pra ele que não precisava pedir desculpa. Porque, como eu falei, mais uma vez repito, a responsabilidade é do árbitro, que ele devia saber. Agora Foi pênalti, mas na hora eu não sabia. Ainda mais quando eu vejo o Flávio Guerra falando pro Wagner Love levantar. Então, quando ele tem essa convicção que pro Wagner Love levantar e depois alguém avisa pra ele que foi pênalti, isso daí deixa a gente um pouco nervoso. E o Wagner falou alguma coisa? Hã? O Wagner falou alguma coisa? Não cheguei a conversar com ele. Falei com o Renato Augusto também, ele disse que não tinha visto, que ele estava longe da jogada. Pode ver ali, ó. Pô, ninguém sabia nada, né? Lance muito louco, né? O Renato Augusto não sabia, você não sabia, o Gustavo não sabia, o juiz não sabia, ninguém sabia nada. É um lance louco de tudo. E o Wagner Love também não sabia de quem apanhou. Agora, lamentável, né, que agora a gente tá dando risada tudo, mas o lamentável é o depois, né? O Flávio Guerra poderia ter assumido esse erro, né? Eu acho que o erro faz parte do ser humano, eu sempre falo isso. Eu erro também, errei muitas vezes na minha vida, tanto dentro de campo, fora de campo. E graças a Deus eu fui homem de assumir os meus erros, né? Então,
Agora, o que ele fez foi depois que me chateia muito. Isso que mais me chateou não foi nem a expulsão do Zeca não ter assumido, de eu ser expulsado. O pior foi ele colocar em verdade na súmula, que ele acabou... Que você ofendeu. Oi? Que você ofendeu, né? Que eu ofendi. As imagens mostram aí, tá aí as imagens para o STJD que vai ter o julgamento para analisar, tá as imagens aí, então pode ver que em nenhum momento eu tô ofendendo ele. Eu tô ali, já é depois da expulsão, essas imagens que tá aparecendo aí, já foi depois da expulsão ali, eu tô nervoso porque ele tá me expulsando justamente, dizendo que eu fiz o pênalti, já tô nervoso, mas nem antes e nem depois eu ofendi. Aquelas coisas todas que tá na súmula não são verdades. E com o Tite, o que aconteceu? Com o Tite, sim. Com o Tite, eu acabei desentendendo com ele porque eu passei do lado dele ali e comentei com ele, pô, professor, não aconteceu nada, só que ele estava falando com o auxiliar dele e ele me tratou muito mal onde eu não esperava. Um cara que me revelou, né? O Tite me deu uma oportunidade no Palmeiras com 17 anos e a gente sempre se cumprimenta, sempre se fala. E ele me tratou de uma forma que eu não esperava. Me tratou, pô, falar aqui, como nunca tivesse me visto, né? O que ele falou? Sai fora, sai fora. Certo, e aí você xingou. Aí eu acabei nervoso, mandei ele tomar caju. Daí, mas foi no calor do jogo. Ele sabe muito bem que eu respeito muito ele. Toda vez que a gente tem a oportunidade de se encontrar, quando a gente se enfrenta mesmo como adversário, eu vou lá, cumprimento ele depois do jogo, vou lá no vestiário. E vocês conversaram depois do jogo? Não tive. Pô, por conta dessa confusão toda, da chateação que eu tive, eu só queria sair fora da. E o que você quer falar para ele? Aproveita e fala agora. Não, professor, eu respeito muito o senhor, você sabe muito bem. Agradeço se hoje eu sou jogador, eu agradeço muito por tudo que você me ensinou no tempo que a gente trabalhou junto no Palmeiras. Então ele sabe o quanto que eu gosto dele e isso fica bem claro para todos também que viram essa cena aí, dessa confusão que a gente teve na partida. E ele também falou a mesma coisa de você, bem, na verdade, ele falou, ó, eu relevo antes de qualquer coisa, não foi? Ele falou claramente, falou, a gente colocou aqui no mês, falou, não, o David é um menino que eu gosto muito e tal, foi super legal. É o calor do jogo, né? Todo lógico, mundo ainda bem, pessoas inteligentes sabem que separar as coisas. Não foi o que aconteceu com o árbitro, acabou acontecendo com o Tite, mas... Agora é inacreditável que os caras ainda são contra o uso da tecnologia. Da ajuda. Pelo menos um infeliz lá na bancada da tribuna, olhando na televisão, em um segundo ele tinha resolvido isso. Mandava avisar o juiz, ó, quem foi pênalti, foi o Zeca que fez. Você queria perder isso tudo? Boa lembrança. Contra o Figueirense, a gente fez um gol, né? O Gabigol fez um gol no primeiro tempo contra o Figueirense. E o Bandeira e o árbitro deram o gol, a gente já estava comemorando, já tinha feito tudo na comemoração, fizemos umas 10 comemorações, tudo. Estamos voltando para o posicionamento, de repente o Bandeira chama o árbitro, vem e fala assim, ó, o gol estava impedido. Aí usaram a tecnologia assim. Aí eu falei, opa, o que aconteceu aí? Usaram mesmo. Tá vendo como a tecnologia já está sendo usada? Sim, mas então os caras são proibidos. Já está sendo cego e burro. Então, eu só não entendi por que não conseguiram corrigir o erro nesse jogo. Isso, no outro caso corrigiram. Porque depois que ele vai lá o Guerra vai para a linha de fundo, ele coloca a mão aqui, depois da tua expulsão, ele coloca a mão no ouvido, ele não consegue entender a mensagem que ele estava recebendo. Ele aperta e não consegue entender, porque tinha 6 integrantes ou 7 integrantes da arbitragem. E o pessoal já sabia que está ali do lado de fora o quarto árbitro, e o pessoal que está ali Aspone ali do lado do quarto árbitro já está sabendo que você estava expulso equivocadamente. Tentaram avisar ele, aí falhou a comunicação. Tanto falhou a comunicação e tanto o ferro era grande no grupo que não salvou o equívoco lamentável, que orientaram o Guerra para escrever aquilo no relatório. Que é uma sacanagem maior ainda. Porque aí faltou a personalidade do árbitro. Não, e outra coisa, do jeito que esses tribunais fazem coisa, capaz até de meter uma suspensão em você. Eu já errei. O que ele deveria fazer? Eu já errei, vou consertar. Ao término do jogo, fui informado que pelas imagens de televisão, que elas podem ser usadas como acessório,
Fui informado que eu expulsei o jogador errado. O certo seria expulsar fulano de tal que fez o pênalti. E aí? Acabou. Mas considera expulso o Zeca ou encerrou o assunto? Não, considera expulso, porque ele mostrou o cartão pro cara, o cara saiu. Okay. Só quero informar que expulsei o cara errado. Pronto. Não tinha mais briga nenhuma e o que o David teria que fazer todo esse processo. Só que não caberia indiciamento ao David. Claro. Agora ele vai indiciado por uma mentira relatada. E o árbitro não acontece por uma nada mentira relatada. E o árbitro, como prêmio, foi escalado. E o assistente, como prêmio, foi escalado.